Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Eu sou a Kisla e hoje, para a honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 182º dia, seguindo com o livro de 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 ao capítulo 19, versículo 37. Livro de Atos, capítulo 21, versículos 1 ao 16. Livro de Salmos, capítulo 149, versículos 1 ao 9. E Provérbios, capítulo 18, versículo 8. Amados, antes de iniciarmos a leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura para que nós tenhamos entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que esse estudo venha aproximar a nossa vida da tua presença. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 2 Reis, capítulo 18, versículo 13 ao capítulo 19, versículo 37. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, que estava em Laques, dizendo: Eu errei, pare de me atacar e cumprirei tudo o que você me impuser. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e nos tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor e nas ombreiras, o ouro com que ele, o rei de Judá, as havia revestido, e o deu ao rei da Assíria. Mas o rei da Assíria, que estava em Laques, enviou Tartã, Rebasares e Rabsaqué com um grande exército ao rei Ezequias, em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém e, quando chegaram, pararam na extremidade do aqueduto do tanque superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Mandaram chamar o rei, e quem saiu ao encontro deles foram Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, Sebná, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabsaqué disse: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria. Que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em que você está confiando agora para que se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém se apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim é Faraó, o rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas se vocês me dizem, confiamos no Senhor nosso Deus, eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que deveriam adorar somente diante do altar em Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o meu senhor, o rei da Assíria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repelir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que esteja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerras e cavaleiros? Será que você pensa que é sem o consentimento do Senhor Deus que eu vim contra este lugar para o destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse nesta terra e a destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebná e Joá, disseram a Rabsaqué: Por favor, fale com estes seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabsaqué lhes respondeu: Você pensa que o meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas a você e ao seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre a muralha e que, junto com vocês, terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina.
Então Rabsaque se pôs em pé e gritou em hebraico: Escutem as palavras do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: Não deixem que Ezequias os engane, pois ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixem que Ezequias os leve a confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Assíria: Façam as pazes comigo e se entreguem. Então cada um comerá da sua própria videira e da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês ao dizer: O Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações puderam livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim, Ena e Iva? Será que eles livraram Samaria das minhas mãos? De todos os deuses destes países, quais foram os que livraram a sua terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado e não lhe respondeu palavra, porque assim lhe havia ordenado o rei: Não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável do palácio, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias, com as suas roupas rasgadas, e lhe contaram o que Rabsaque tinha dito. Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou que Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem falar com o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Este dia é o dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de a criança nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor seu Deus tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, e a quem o rei da Assíria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: Digam ao rei o seguinte: Assim diz o Senhor. Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e lá eu farei com que ele seja morto à espada. Rabsaque voltou e encontrou o rei da Assíria lutando contra Libna, pois tinha ouvido que o rei já se havia tirado de Laques. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou de novo mensageiros a Ezequias com esta missão: Digam a Ezequias, rei de Judá: Não deixem que o seu Deus, em quem você confia, engane ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Você já ouviu o que os reis da Assíria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente. E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezefé, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor. E Ezequias orou diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizando acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra.
Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e pedra, feitos por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, ó Senhor, és Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ouvi a oração que você fez a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel. Por meio dos seus mensageiros você afrontou o Senhor e disse: Com a multidão dos meus carros de guerra eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei aos seus abrigos mais distantes, ao seu denso bosque. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros com as plantas de meus pés. Sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei essas coisas e que já desde os dias remotos as tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores, debilitados, andaram cheios de temor e envergonhados, tornaram-se como a erva do campo, a erva verde, o capim dos telhados e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está, conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiem e colham, plantem vinhas e comam os seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescentes, tornarão a lançar raízes e a dar frutos. Porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela um com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Naquela mesma noite o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Assíria, levantou acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat, e Essaradom, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar. Livro de Atos, capítulo 21, versículos 1 ao 16. Depois de nos separarmos deles, navegamos diretamente para a ilha de Cos. No dia seguinte, chegamos a Rodes e dali fomos a Pátara. Encontrando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem.
Quando a ilha de Chipre já estava à vista, deixando-a à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. Movidos pelo Espírito Santo, eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, saímos para continuar a viagem. Todos os discípulos, cada um com a sua mulher e os seus filhos, nos acompanharam até fora da cidade e, ajoelhados na praia, oramos. Despedindo-nos uns dos outros, embarcamos e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Filipe tinha 4 filhas solteiras, que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, veio da Judéia um profeta chamado Ágabo, que, aproximando-se de nós, pegou o cinto de Paulo e, amarrando com ele com os próprios pés e mãos, declarou: Assim diz o Espírito Santo, é isso que os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, para entregá-lo nas mãos dos gentios. Quando ouvimos essas palavras, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas ele respondeu: O que estão fazendo ao chorar assim e partir o meu coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como Paulo não se deixou persuadir, conformados, dissemos: Seja feita a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, fomos para Jerusalém. Alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo com quem nos deveríamos hospedar. Livro de Salmos, capítulo 149, versículos 1 ao 9. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamborins e harpas. Porque o Senhor se agrada do seu povo e exalta os humildes com a salvação. Que os santos exultem de glória no seu leito, cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus, e nas suas mãos uma espada de 2 gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para prender os seus reis com correntes e os seus nobres com cadeias de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 8. As palavras do difamador são comida fina, que desce para o mais interior do ventre.